Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Espero que sim, né? Eu sempre pede, né? Para vocês estamos vivendo aí dias bem complicados, né? Tantas contaminações aí, tantos casos ativos que nós temos no nosso município. Então, mas eu acredito que vocês estejam todos bem, né? Que a família de vocês também esteja bem. O prof sempre comenta, né? Da necessidade da gente se proteger e tal. E eu acredito que isso esteja acontecendo com cada um de vocês aí, né? Para quem estiver passando alguma dificuldade, então que Deus, né, esteja aí presente na sua família, abençoe, que traga, né, aí um alívio, um conforto para cada um de vocês que possa estar passando por alguma dificuldade aí. Ok, pessoal? Pessoal, encerramos o capítulo 14, então hoje o prof vai começar a falar sobre o capítulo 15, tá? O capítulo 15 é da página 108 à página 131, e ele fala Estados Unidos e América Latina no século XIX, ok? Estejam com o livro em mãos, por favor, tá? Toda a aula o prof fica pedindo isso. Então, lá, livrinhos em mãos, vocês vão ver, vai ter partes que a prof vai ler hoje para vocês. Então, é legal que você esteja com o seu livro em mãos para perceber onde é que a prof vai estar lendo, ok? Lá, vamos iniciar pela abertura. Gostaria que vocês ficassem observando as imagens aqui na abertura, enquanto a prof vai fazer a leitura do texto de vocês que diz assim: comparações incômodas. Por que os Estados Unidos são tão ricos e nós não? Essa pergunta já provocou muita reflexão. Desde o século XIX, a explicação dos norte-americanos para o seu sucesso diante dos vizinhos da América hispânica e portuguesa foi clara. Havia um destino manifesto, uma vocação dada por Deus a eles. Um caminho claro de êxito em função de serem um povo escolhido. Então, essa seria uma justificativa para o sucesso dos Estados Unidos. No Brasil, sempre houve desconfiança sobre a ideia de um destino manifesto, que privilegiasse o governo de Washington. Porém, muito curiosamente, criou-se aqui uma explicação tão fantasiosa como aquela. A riqueza deles e as nossas mazelas decorriam de dois modelos históricos: as colônias de povoamento e as de exploração. Isso a prof já veio comentando, acho que em outros momentos com vocês, né? Dessa questão do Brasil ser uma colônia de exploração. Então, ano passado, quando a gente estudou lá o início, né, sétimo ano, estuda a questão da efetiva colonização desse território a partir de 1530 e tal, a gente viu que tudo que era de riqueza aqui estava sendo explorado. E que na América do Norte, a população que foi para lá, ela foi com esse anseio de encontrar um novo lugar para morar, diferente do que aqui no Brasil, na América Portuguesa. Tá? Os livros didáticos consagram isso, e o bloco binário povoamento e exploração penetrou como um amplo e lógico conceito em muitos corações. Os Estados Unidos da América foram destinados a Deus para o sucesso, e os latinos condenados ao fracasso pelo peso da origem histórica. Ambos deixavam de ser agentes históricos para serem submetidos ao peso insuperável da vontade divina e da carga do passado. Ou seja, quando fala da vontade divina, que Deus quis que eles fossem os escolhidos, que o destino deles estava traçado para esse jeito, dessa forma. E da carga do passado, que se no passado nós fomos explorados, hoje nós não estamos na condição dos Estados Unidos, porque a gente fica se escorando nessa desculpa do passado, que nós somos uma colônia de exploração e por isso que não melhora a condição. Tá? Aí, observando as imagens que vocês têm ali, né? A ilustração e seus elementos. Qual o personagem central e o que ele representa ali? Qual é a crítica proposta nessa imagem?
Quem está sentado ali no centro? Tá? A figura central aí, né, é o tio Sam, e a partir desse tio Sam, né, nós temos várias coisas que ele pode estar pensando ali. Na primeira, bem no cantinho lá, né, dá a impressão que ele tem braços gigantes, né, que ele está abraçando toda a América ali, tá? Uma forma de proteger ela. Lutando ali com John Bull, aparece ele conversando ali, subjugando indígenas e nativos, tá? Assumindo o domínio dos mares, expulsando, né, os outros colonizadores aí em defesa. Então, isso seria característica aí, né, do que esse tio Sam estaria fazendo pela América, que ele estava sonhando com isso ou estava preparando isso. Tá? Então, a partir dessas ideias aí, né, dessas imagens aí, a gente vai ver no nosso capítulo, né, o porquê disso daqui. O que quer dizer ali quando ele está, né, mostrando ali para os índios um texto ali, né? O que é esse abraçar essa América ali? O que é expulsar, né? Ter um controle marítimo e tal. Esse vai ser o assunto do nosso capítulo 15, então, ok? Na página 110, vocês têm lá processos desiguais de desenvolvimento. Então, os Estados Unidos são reconhecidos, né, como a principal potência mundial e as influências políticas e econômicas dela, né, o poder militar dela e tal, né, dão a condição dessa fama dela. E as explicações desse poder, então, poderiam estar no processo dessas 13 colônias inglesas, pelo tipo de modelo. Então, logo após a independência, eles vão aplicar um modelo, né, de desenvolvimento industrial capitalista já de cara. Então, ele não foi um país agrário, digamos assim, e é isso que seria um dos motivos, né, para esse avanço aí, para esse estar adiantado aí dos Estados Unidos, tá? Essa independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, né, a gente nunca pode esquecer que ela vai ter uma influência iluminista, né? É algo lá da Revolução Francesa, por exemplo, eles vão estar vivendo, influenciando depois, né? Essa independência, a independência dos Estados Unidos é inspirada em ideais iluministas. E esses ideais iluministas, essa independência dos Estados Unidos, 1776, vai influenciar a Revolução Francesa depois em 1789, tá? Essa sequência da independência dos Estados Unidos, numa região aqui da América Latina, né, da América Espanhola, ela também vai ser motivada por essas ideias iluministas, porém, a independência é muito mais tensa, digamos assim, tá? Ela vai acontecer através de conflitos, ela vai formar vários pequenos territórios, né, diversos estados independentes, diferente do que foi as 13 colônias dos Estados Unidos. Digamos como se fosse aqui na América Latina, então essas 13, eles não iam formar um país, eles iam formar 13 países, digamos assim, tá? Então essa foi a característica para a América Latina, a América Espanhola principalmente, né? Então, o ritmo de desenvolvimento foi bastante desigual, né, nessa América inglesa e América espanhola, América portuguesa também, né? Então, é sobre isso que a gente vai estudar, conversar um pouquinho nesse capítulo.
vai estar começando lá com a marcha para o oeste, tá? Até o século XVIII, os Estados Unidos, então, ele era formado pelas 13 colônias inglesas e elas estavam na costa atlântica dos Estados Unidos, né, na América do Norte. E por meio de um processo, então, de emancipação da metrópole, essas colônias formaram um país republicano e democrático de influência iluminista, tá? Que veio essa influência iluminista, então, da Europa. Os governos que emanciparam esse território, eles tinham um projeto de desenvolvimento, como eu falei antes, então, baseado, né, na promoção da industrialização e do comércio local. Tá? Existia poucos, né, não eram tantos habitantes assim, e eles estavam concentrados mais na região leste do continente. E aí, com a chegada de vários imigrantes vindos da Europa, começa a se promover uma interiorização, né? Como se fosse um incentivo para o território expandir agora para o lado oeste. Ou seja, né, esse movimento, então, ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. Tá? Nessa Marcha para o Oeste, não se tinha uma preocupação muito grande de quem que eles iam encontrar, o que eles iam encontrar, né? Era um território povoado por indígenas, por nativos, e não se tinha muito esse respeito em relação a esses indígenas, tanto que houve uma dizimação significativa desses povos na América inglesa, tá? Um incentivo para essas pessoas marcharem para o oeste, então, vai ser o Destino Manifesto, que vocês têm na página 112, no penúltimo parágrafo, para vocês deixarem grifado lá. Esse Destino Manifesto, então, é o quê? É a crença de que os Estados Unidos teria sido escolhido, o povo escolhido por Deus, para prosperar na América. Tá? Essa doutrina, ela foi amplamente divulgada naquele período, tá? E ela atendia o quê? Os interesses políticos e econômicos da elite dos Estados Unidos naquele período. O que essa elite queria? A industrialização. Tá? Então, por que eles iam marchar para o oeste? Para conseguir território, para conseguir matéria-prima, para conseguir várias coisas. Então, esse conseguir novos territórios, aí se vocês têm no último parágrafo da página 112, que também pode... 112. Vocês podem deixar grifado também, que vai ser sobre resposta de um exercício que vocês terão lá para fazer. De como que aconteceu essa conquista, essa marcha para o oeste, né? Então, essa aquisição de terras, ela aconteceu de terras de domínio europeu, através de tratados diplomáticos com países europeus, ou por anexação através de conflito, de guerras de anexação contra os indígenas. Tá? Então, depois da independência de 1776, os americanos tomaram terras ou compravam terras, né? Ou faziam acordos diplomáticos para definir o que seria o seu território ou não. Tá? Então, isso seria conhecido lá como, né, uma justificativa para isso seria lá a questão do Destino Manifesto. Nós vamos adentrar o interior porque Deus escolheu nós para fazer isso. Tá? Então, nesse primeiro momento, a ideia, essa discussão que vocês têm lá. Tá? O que nós temos que entender? Que houveram processos desiguais, né, no desenvolvimento da América do Norte, da América Latina, tá? E uma das coisas que começou a incentivar esse desenvolvimento na América do Norte foi essa marcha para o oeste, justificada pelo Destino Manifesto. Deus escolheu eles para marcharem para o oeste, ou seja, para dominarem mais território, né, além da parte litorânea. Ok? Até depois.